Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo de número 5. Nós já vamos ler alguns versículos aí. Mas antes eu quero dar a introdução ao nosso estudo. Semana passada nós estudamos então sobre uma comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. Amém? Quem estava aqui semana passada, lembra? Eu estava falando que o Espírito Santo então ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, se ouvimos a confirmação de Deus no nosso espírito, é com o nosso espírito que nós vamos então procurar seguir, obedecer. Amém? Amém. Então, quando nós procuramos obedecer ao nosso espírito, nós vamos seguindo a direção do Espírito Santo. Vem o nosso espírito, então nós vamos dar lugar ao Espírito, ao nosso espírito, para nós podermos andar em novidade de vida com o Senhor. Então, baseado nisso, hoje nós vamos falar um pouquinho das obras da carne. Pastor, mas estamos falando em andar, caminhando no Espírito, o que tem a ver obras da carne? Porque o apóstolo Paulo, ele começa uma narração em Gálatas, capítulo de número 5, na verdade um pouquinho antes ele já está falando sobre combates da carne, mas no capítulo de número 5 de Gálatas, no versículo de número 16, ele vai falar de um embate, de uma peleja, de uma luta, de uma milícia que acontece dia a dia da carne contra o Espírito, a vontade da carne contra a vontade do Espírito. Então, para nós obedecermos ao Senhor, nós vamos ouvir as instruções que vêm do nosso Espírito. Só que a nossa carne ela vai militar, vai tentar bloquear, vai tentar com que nós não agimos segundo a direção que o Espírito está nos dando. Então, baseado nisso aqui, nós vamos estudar um pouquinho nesses próximos dias. Eu não sei se vai ser mais 2 ou 3, mas a princípio, no mínimo, mais 2 nós teremos além desse, para nós analisarmos um pouquinho das obras da carne e também das obras do Espírito, baseado em Gálatas, capítulo número 5, mais precisamente do verso 19 a seguir. Amém? Então nós vamos ler aqui desde o verso 16, depois nós vamos frisar a partir do verso número 9. Eu queria pedir alguém para ler, por favor, do verso 9 até o verso de número 21, para que nós possamos estar dentro aqui do contexto. Gálatas 5, verso 19, verso 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Até o 21? Amém. Somente até o... Não pode ler o 21 também. 21. Isso. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, porque os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Nós vamos parar aqui. A ênfase hoje então sobre as obras da carne, como já havia referido. Nós vamos dividir em 4 grupos aqui, que é bem entendíveis, dentro das obras da carne, entendendo também, isso aqui é muito importante, os irmãos frisem, por favor, isso, não é só isso que está narrado aqui. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma lista bem extensa, é verdade, mas não resume aqui, ele termina concluindo dizendo o seguinte: e coisas semelhantes a essas. Olha o versículo de número 21, e coisas semelhantes a essas, ou seja, isso é para uma base, para o nosso entendimento do que é obra da carne. Então, coisas semelhantes a essa que nós vamos estudar durante esses próximos dias. Não é só essa lista, gravar lá, anotar tudo e vamos seguir só isso aqui, está tudo certo. Não. É coisas semelhantes, até porque as obras da carne e do pecado parecem infinitas. Né? Sempre que você pensa, o diabo está levantando algo, inventando alguma coisa para poder nos atrair. Então, nós vamos estudar nesses próximos dias, então, dentro desses pontos aqui. Hoje nós vamos ficar com a primeira classe aqui que nós estudamos, dentro desse primeiro grupo, né?
das obras da carne, que estão divididos aqui então para nós entendermos em 4. O primeiro deles são pecados sensuais. Então, logo tratando aqui de assuntos relacionados à sexualidade, hoje vai ser um dos pontos que nós vamos entrar aqui hoje, nós vamos falar basicamente sobre ele. Depois o ponto 2, o grupo 2, seria pecados de superstição ou religiões falsas, também separados aqui de grupos, né, dentro das feitiçarias aqui, idolatria. E aí depois nós vamos entrar em pecados de mau temperamento, né, brigas, contendas e tal, tudo isso aí. E por fim, o quarto vai ser pecados de várias formas de excesso. Amém? Então, baseado dentro desse texto que nós vamos extrair hoje, nós vamos focar um pouquinho sobre pecados então sensuais. Tá bem? Por quê? Porque a lista ela começa justamente falando sobre isso. Então, eu quero chamar a sua atenção no verso de número 19 do capítulo 5 que nós lemos aí. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Nós vamos parar nessas três obras da carne aqui, tudo baseado na área da sensualidade. Versículo de número 20, nós já começamos outro ponto, nós vamos deixar para a semana que vem. Então eu já quero pedir os irmãos, incentivá-los a estar lendo, a estudando, buscar conhecimento sobre essa matéria em epígrafe aqui, para que no próximo estudo nós tenhamos aqui um compartilhamento agradável, os irmãos tragam também conteúdos para compartilhar conosco, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos lá. Primeira lista aqui que o apóstolo Paulo traz, quais as versões aí que estão, as obras da carne conhecidas são imoralidade sexual. Qual a versão que está assim? Imoralidade sexual, levanta a mão, por favor. Quem está diferente aí de imoralidade sexual? Tá o quê? Prostituição. Tem mais alguma diferente ainda de prostituição ou imoralidade? Impureza e lascívia. Ok, não, a minha impureza está na segunda, eu falo na primeira. Na primeira mesmo, imoralidade sexual. Logo, as obras da carne conhecidas são imoralidade sexual, na minha versão está impureza, depois libertinagem. Na outra, lascívia, a última, sim. Ok, tá bem. Só no lugar de prostituição. Nessa aqui tem adultério. Adultério, ok, tá bem. Nós já vamos entrar nesses pontos aí, era só para mim ter um entendimento aqui dentro, né, das traduções que os irmãos estão tendo. Primeiro ponto, então, nós vamos observar então que está tratando sobre pecados sexuais ou ligados à ordem sexual. A primeira pergunta é, os irmãos, qual a opinião dos irmãos, o porquê desse tipo de pecado está encabeçado aqui como topo da lista que o apóstolo Paulo ele relata. Estamos falando das obras da carne, e está aqui no topo da lista esse grupo de pecados. A opinião dos irmãos, por que está no topo da lista aqui? Qual os irmãos querem sugerir aí? No meu ponto de vista é o que mais nós vemos, é o que mais nos chama a atenção, é essa parte. Essa área. Quando se anda pela rua, os lugares que a gente frequenta são os lugares mais, mesmo de trabalho, todos os lugares são dessa parte que chama mais a atenção. Ok. Mais alguma opinião? Os irmãos querem aí? Ok. Esse grupo de pecado aqui está encabeçado nessa lista aqui como um topo. O apóstolo Paulo está falando que, olha, as obras da carne. Quais são as obras da carne? Aí ele já começa logo, prostituição ou imoralidade sexual. Nós vamos ficar com imoralidade sexual, abrange mais. Tanto prostituição como adultério. Eu perguntei mais uma versão porque tem também algumas que tem fornicação. Mas fornicação, adultério e prostituição, elas levam a uma área mais restrita. E o original, o que nos permite englobar aqui, ligados na área sexual, todos os pecados ligados à área sexual. Por isso, imoralidade sexual é o que mais representa aqui, de uma forma mais ampla e atenderia, né, todo o contexto aqui. Amém? Ok, abrange todo tipo de imoralidade, está abrangendo dentro dessa expressão. O que eu perguntei é o seguinte: qual a opinião dos irmãos, o porquê está no topo aqui? Por que encabeça essa lista aqui? O Diácono Robson já disse que é porque está muito popular hoje, está em todo lado nessa área, está de uma forma muito estrondosa, né?
Pecado contra o nosso corpo. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, que ele vai falar exatamente sobre isso. Nós temos uma referenciazinha sobre ela, que é um pecado contra o corpo. Amém? Mais alguma opinião? Eu acredito que seja porque uma das maiores batalhas que nós travamos, além das hostes espirituais da maldade, ou do inimigo de nossas almas, uma das lutas maiores que nós temos é contra a nossa carne mesmo, porque ela só puxa os desejos malignos. Inclusive, esses desejos, as concupiscências da carne, são desejos carnais, né? Ok, que é a área mais afetada, então, dessa, ou seja, a parte da carne que tem mais desejo seria na área sexual, então. Ok. Sim. Ok, acontece uma ligação muito intensa, que a irmã Sara citou ali, tem uma referência em Coríntios, capítulo de número... Depois nós vamos tratar dela, então. Vamos aqui por parte, aqui, depois nós vamos entrar nisso aí. Mas o ponto aqui que quero chamar a atenção é porque eu creio que foi uma das áreas que o inimigo mais se investiu para poder desvirtuar e nos fazer desobedecer à vontade de Deus. E por que isso? E aí engloba todo esse contexto que nós estamos falando. Está por toda parte, está de várias formas. É uma das áreas que a carne mais tende, né, a cometer pecado. É uma das áreas de muito escândalo, se não a de mais escândalo dentro das igrejas. E eu falo dentro das igrejas porque no mundo está a níveis, né, extraordinários, fora do controle mesmo. Então eu estou falando dentro da igreja. É uma das áreas que mais destrói famílias, os casamentos. Então realmente é uma área muito complicada. Eu acredito, isso aqui não é Bíblia, não tem base bíblica aqui, mas baseado em todo o contexto e meditando sobre isso, eu acredito piamente de que é uma das áreas que o inimigo mais investiu. E por que o inimigo mais investiu nessa área? Porque o sexo em si não é pecado. O sexo em si foi instituído por Deus. O sexo em si, ele tem um propósito divino em nós termos essa aptidão sexual. Por quê? Porque foi algo dentro dos planos de Deus, com propósitos para nós cumprirmos a vontade de Deus. Então, por ser algo estipulado por Deus, o inimigo, qual a posição do inimigo? Entenda que agora nós pensamos como o inimigo. Vamos lá, o inimigo está entendendo de que existe algo que é dado por Deus para que a humanidade ela execute. Então Deus deu um plano, Deus fez o homem. Lembra, lá no princípio Deus criou o homem. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Multiplicar, povoar, encher a terra. A expressão é essa, encher a terra. Você sabe o tamanho da terra, irmão? É grande. E sabe o que Deus fala? Enche a terra, povoa a terra. Então há uma ordem de Deus para isso. E como que é frutificado? Como que as crianças nascem? Todo mundo sabe. Não tem como gerar um filho se não for. Hoje já tem, né? Hoje já tem os métodos aí super avançados de gerar um filho sem relação sexual. Mas há muito tempo já que não tínhamos, ou melhor, desde o princípio nós não tínhamos acesso a esse tipo de tecnologia. Hoje já tem. Não é nem recomendado, inclusive, mas amém. Tá aí, é uma tecnologia do mundo colocada, mas desde o princípio, naturalmente falando, a forma de procriação, a forma de dar continuidade à espécie é o que? Através de relação sexual, tanto humano quanto os animais. Então, dado a esse entendimento, a relação sexual é algo dado por Deus. E aí Deus, para poder caprichando, né? Eu uso esse termo caprichar porque Deus deu um dever, mas deu um dever muito prazeroso. Então, a relação sexual saudável é muito prazerosa. Então, por ela ser muito prazerosa, o inimigo viu uma barreira muito grande. Como que eu vou agora fazer com que as pessoas pequem contra o Senhor nessa área? Se o Senhor deu para eles um dever, e esse dever é um dever prazeroso de se fazer. Assim como todos os outros deveres cristãos são prazerosos, mas só se nós estivermos em espírito, andando numa dimensão espiritual que nós vamos sentir o prazer. Agora esse sente prazer o quê? Carnal. Você não precisa orar para ter relação e depois você tem relação na oração, você está jubilando de alegria, não, natural.
Então, natural tem. Aí o diabo, o que ele faz? Ele coloca-se agora no pensamento do diabo, ele coloca a vontade dele, irmãos, é que nós pecamos contra Deus em tudo. Ele não quer a gente de maneira nenhuma perto de Deus, em tudo, a gente desobedecendo a Deus. Aí qual é a seta do inferno? Então, se eu não posso fazer, se eu vou ter muita dificuldade, o diabo pensando, o tentador pensando, de desvirtuar eles, de fazer com que eles parem de praticar a relação sexual, eu vou desvirtuar isso, eu vou manipular essa forma, eu vou fazer uma bagunça completa aqui, e nós vamos então tentar dessa maneira atrapalhar a obediência deles em relação a Deus. Então eu creio que essa é uma das áreas que o inimigo mais investiu para poder nos tirar do centro da vontade de Deus. E baseado a todo o investimento dele, esse armamento pesado que ele investiu contra a igreja, é que nós vimos tantas e tantas situações abomináveis. Não é só contra a igreja não, tá? É contra todos os princípios morais da sociedade, é contra tudo que a gente pensa que é contrário a uma bênção de Deus, é que o inimigo tem bombardeado nessa área para poder propagar, para poder destruir. Então eu creio piamente que a necessidade dela estar no topo é justamente por ser, como os irmãos já citaram, tudo isso, e por ser tudo isso, foi uma das áreas que o inimigo mais investiu para poder desvirtuar. E aí então o apóstolo Paulo, ele começa tratando justamente isso aqui. Por quê? Porque ele precisa nos alinhar, que é o centro da vontade de Deus. Se não há algo de errado em fazer, mas há muitas coisas erradas na forma de se fazer. Então quando nós falamos de prostituição ou imoralidade sexual, nós estamos falando formas, nós poderíamos dar esse significado, formas desvirtuadas de relações sexuais. E é esse um dos pontos que nós vamos observar hoje. Por quê? Porque a carne, ela tende a essas ações contra a vontade de Deus. A carne, influenciada pelo pecado, ela tende a esse tipo de situações contra a vontade de Deus. Porque, irmãos, só nós paramos para pensar. Uma relação sexual entre o marido e a esposa satisfaz os desejos e os prazeres com uma relação de um homem com uma prostituta. Agora, o homem deixa a esposa dentro de casa e procura uma prostituta para ter relação lá fora, procura um amante, diz que é a melhor amante, de que é tudo. Não, é armas de Satanás para arrastar, engodo de Satanás para poder tirar de uma coisa lícita e observada e dada por Deus de uma forma prazerosa. Então entendemos isso, o sexo ele foi dado por Deus, foi estipulado por Deus, sim, foi estipulado por Deus. Agora, muitas formas de praticar o sexo hoje aqui não é segundo a vontade de Deus. Então, se ele foi dado por Deus, ele foi dado por Deus qual o objetivo? O objetivo de gerar filhos e também de prazer, de satisfação. E nós encontramos um texto na Bíblia que nos dá base para isso. Além de gerar filho, que todos nós sabemos, nós temos um texto também, eu quero que você abra aí a Bíblia comigo. Nós estamos dando uma introdução aqui para nós entendermos o poder e a influência do inferno para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Então abra a tua Bíblia comigo, você que pode aí, para nós podermos analisar um pouquinho 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5. 1 Coríntios 7, verso de número 5. O apóstolo Paulo está aconselhando os irmãos da igreja. Eu queria pedir para os irmãos que encontrassem pudessem ler, por favor. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente a vossa incontinência. Amém. Uma outra versão que inicia diferente aí, não defraudeis. Não se privem um do outro. Amém. Não se privem um do outro. Amém. Essa parte aí. Algumas versões vai dizer não abstenhais, ou seja, não retenha. Então, a tradução no sentido mesmo. Antes disso, o apóstolo Paulo está aconselhando: o corpo da mulher não pertence mais à mulher, pertence ao marido. O corpo do marido pertence à mulher. O apóstolo Paulo está dando esses relatos aí. E aí, nesse ponto, ele vai falar sobre relações sexuais. E ele toca nesse assunto entre os casais, óbvio, nós estamos falando isso de uma forma clara. Ele vai abordar o seguinte: para você, olha, não abstenha um do outro, não se prive um do outro. Um está querendo ter relação, o outro não quer. Ah, não, nós vamos nos privar, não vamos ter relação durante um tempo e tal. Não, você não deve fazer isso, a não ser por um período de tempo
para dedicar a oração. Então o esposo vai dedicar a oração, a esposa vai dedicar a um período de jejum, um período mais prolongado. Amém, tudo bem, mas muita vigilância. E aí ele vai citar o quê? Para que vocês não deem lugar a quem? Ao diabo. Então ele está dando um conselho para os casais aqui não passarem muito tempo. Por quê? Porque naquele tempo pregava-se uma doutrina de que para servir a Deus, para ministrar, não podia ter relações sexuais. Inclusive tem um pastor amigo nosso que ele até conta de uma forma assim bem engraçada. Ele fala que um dia estava no altar, ia ministrar a Santa Ceia. Aí um irmãozinho chama ele lá, quase na hora da ceia, chama ele, pastor. Ele fica meio desconcertado, mas vai lá atender o irmão. Chega lá, o irmão chama ele para fora e fala: pastor, queria conversar com o senhor, pastor, é porque hoje eu tive relação sexual e eu queria saber se eu posso tomar ceia. Aí o pastor virou para ele e falou assim: foi com a sua esposa? Foi. Então o que você está pensando? O que você está perguntando? Qual o problema disso? Não tem necessidade, não. Eu vou tomar ceia, eu não posso ter relação agora. Não. Se é uma coisa lícita, certa, tudo bem. Então o apóstolo Paulo está aconselhando: olha, se for para um tempo de dedicação no Espírito, irmão, porque uma coisa é espiritual, outra coisa é esse prazer, né, que nós sentimos na carne. Não tem espiritualidade, não tem uma ação de culto, não. Um dia o pastor virou e falou isso. Ah, irmão, quando a gente está tendo relação sexual, a gente está cultuando a Deus. Para com isso aí também já é heresia. Até porque a prática de idolatria no Antigo Testamento e até no Novo Testamento era o que? Era relações sexuais nos altares dos deuses lá, Deus disso, Deus daquilo. Tinha as prostitutas que faziam os cultos, era idolatria. Isso é idolatria, isso não tem nada. Não, agora é um casamento lícito, um casamento certinho. O sexo é uma relação abençoada por Deus, sim, mas não é culto para Deus, não. Mas entendendo então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando para que não se prive durante muito tempo. E se ele fala para isso é porque tem uma necessidade de ter uma relação contínua entre marido e mulher, certo? E se o propósito é ter filho, um casal vai ficar tendo filho a vida inteira. Imagina, 30, 40, 50 anos de casado, 50 filhos, irmão. Se o propósito for só isso, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não se prive durante muito tempo. Aí então tá, não vamos privar não. Aí não, o propósito é o quê? O propósito é prazer, também é prazer. Então também tem esse propósito dado por Deus, amém? Então a gente não pode jogar de escanteio, não. Ah, teve um filho, já tem os 3 filhos, tá bom, agora não precisa, não. Inclusive o apóstolo Paulo está colocando aqui, eu chamo essa atenção, de que os casados têm o dever, amém? Ah, não estou com vontade, irmão, temos que entender, é o dever, tá? O dever, por que não está com vontade? Então vamos buscar tratamento para isso, mas vamos focar aqui, né, para a gente não partir para o outro lado, amém? Então nós entendemos aqui claramente que o que? É algo dado por Deus. Ah, é só para ter filho? Não é só para ter filho, é também para ter prazer, para repousar nos braços do outro, se acalientar, amém? É de Deus isso, casado, amém? Casado certinho é de Deus, glória a Deus. Então nós vimos aqui de que é uma bênção que Deus dá. Agora o propósito também para ter filho, amém, glória a Deus, né? Encher a terra, não é o propósito do Senhor. Então, agora não fica querendo encher sozinho, né? Amém? Deixa também os outros irmãos encher a terra também, amém? Então nós vimos dentro dessa palavra aqui de que é um plano de Deus, é dado por Deus, tinha tudo, irmão, para ser a maior bênção da sociedade. Pensa a sociedade abençoada, tudo, irmão, nadar na bênção nessas áreas do casamento, tudo. Mas aí veio o diabo e tentou infiltrar tantas e tantas mentiras e bobeiras dentro dessa área para poder tirar, desvirtuar. Então o maior investimento do inferno foi para que desvirtuasse essa prática abençoada por Deus. Com muita sabedoria, nós vamos falar mais um pouquinho mais à frente aqui, tem mais ponto aí também, nós vamos abordar sobre isso aqui, amém? Glória a Deus, está na bênção? Os varões aí casados, que não são casados, o joelho para poder casar, para desfrutar dessa bênção de Deus. E as varoas também, né? Amém? Então uma bênção dada por Deus nesse propósito aí, amém? Gênesis 1, 28, povoou a terra, é só uma referência, nós já falamos, eu creio que ela já é conhecida de muitos nós, né? De todos nós, amém? Então vamos avançando um pouco mais aqui. Gênesis 2 e 24. Mais um último toque aqui, nós já entramos então nessas obras da carne citada aqui. Ainda sobre a prática, né, das relações sexuais. Pastor, se é dada por Deus, se é uma bênção de Deus, né, para gerar filho, para dar prazer, qual é a forma correta de se ter? Qual é a forma correta? Quando se ter relação? Quando
começar a se ter. Presta atenção nesse texto aí, ainda lá no início, amém? Lá no iníciozinho, ó, Gênesis capítulo 2, versículo número 24. O que está escrito aí? Por favor, alguém lê para a gente. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Uma carne, uma só carne. Amém. Então vamos entender isso aqui. A relação sexual que nós podemos entender aqui serão uma só carne. Isso aqui vai ser aquela junção maravilhosa que os dois agora, o corpo de um, que o apóstolo Paulo falou lá, né, não pertence o outro, o corpo do outro não pertence, por isso não privar. Então essa é a parte, mas isso está no finalzinho do versículo, né? Antes disso tem o que? O varão deixará o seu pai, a sua mãe, apegar-se-á, ou seja, casar, traduzindo aqui para os termos. Pastor, mas por que a Bíblia não está casada, irmão? Nós estamos lá no início, não tinha ordem do casamento ainda, não tinha nem pastor para celebrar aqui o casamento. Então não fazia sentido aqui da palavra casamento, apegar-se. Então no passado, antes das leis estipularem como é que era o casamento, não era assim. Sim, funcionava, assumia o compromisso, largava, ia lá, conversava com o pai, depois começou a ter os compromissos, deixava um anel, depois tem muitos processos de casamento, não vamos ficar falando aqui, mas era assim. Então fazia-se um acordo, ia lá, pegava, a partir daquele momento, assumia ela, pegar-se, assumia ela, tomava-se ela como posse, não como mercadoria, não, mas se tornava uma só carne. A partir desse momento, então assumia, casava-se. Então a partir daí, e presta atenção, a sua, não as suas, tá? A sua, singular. Então entendendo o propósito de Deus lá no início, foi Deus que falou essa palavra. O homem vai largar a sua casa, vai pegar a sua mulher, e então os dois serão uma só carne. E a partir de então, a bênção do Senhor para que comece então a ter as relações. Não antes, não é? Ele vai se tornar uma só carne, e depois pega e vai para casa, não. Então no namoro, irmão, não tem relação sexual. Sabe, irmão, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, essa bênção de Deus ali, ela tinha aceitado Jesus há pouco tempo, estava vindo do mundo, tinha seus 16 para 17 anos. Aleluia. Não condena não, irmão. Eu também era novo, tá? Também era novo nessa altura, tinha 22. Amém? Então ela veio para a igreja, aceitou Jesus, eu já estava na igreja, tinha todos os princípios. Eu cheguei para ela e falei, Carol, olha, você queria namorar comigo? Não, assim, não tem essa conversinha, vamos sair, não. Você quer namorar comigo? Olha, mas para namorar é para casar. Tá? E outra, tem mais, namoro de crente não tem relação sexual antes do casamento, não. Foi sim, irmão, conversa, ela falou, você tá doido e tal? Eu falei, não, se você quiser, você ia pegar ou largar, é bênção de Deus. Aí, irmão, teve lá todos enrolos, ela não quis, né? Eu acho que ela assustou com esse convite tão especial assim. Ela não quis, então passou o processo, Deus trabalhou, graças a Deus estamos casados aí hoje. Irmão, e foi muito essencial essa fala no nosso relacionamento, porque tinha dia que quem não queria controlar era eu. Tem dia que quem não queria ser santo, seguir a Deus, era eu. Eu falei, não, esse namoro de crente está por fora. O namoro de crente não está. Não estamos aqui para mentir, estamos aqui para falar a verdade, né? E para trazer exemplos que edificam. Então o meu posicionamento para ela ajudou, e o Senhor nos sustentou durante o relacionamento para que nós não caíssemos em pecado. E aí depois nós casamos bonitinho, glória a Deus, para a bênção de Deus. Então o que a gente tem que fazer, irmãos? É dessa maneira. Qual o princípio da palavra de Deus? Vai lá, vai casar primeiro, e depois então terão relação sexual. Então jovem, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, é conversa, irmão, sério, é falar o que quer, qual o propósito. O propósito é esse. Mas eu nem te conheço direito, conhece no caminho. Depois se quiser, namora para isso, irmãos, também, né? Tem o prazo de namoro é para isso. Irmão, dizer um sim para namorar não quer dizer que você vai ter que casar, vai ter que voltar pro cara, não. Crente também pode terminar namoro, amém? Só não pode terminar em casamento, em nome de Jesus. Mas namoro pode, tempo de terminar namoro é isso mesmo. Está conhecendo, viu que não é aquele bonzinho que era, viu que não é aquele homem de Deus que parecia ser. Então, irmão, é a hora certinha. Eu vi que não é a mulher de Deus também, porque tem também o sentido inverso. Viu que não é a mulher de Deus, viu que não é aquela irmãzinha abençoada que parecia ser. Faz uns arroz cocada da vida. Irmão, é o tempo propício para isso, né? Então é tempo de namoro. Conheceu no namoro, então não dá. Mas então, de uma forma muito clara, crente não faz relação sexual fora de casamento, tá? Se tem alguém fora de casamento fazendo relação sexual, tem que se consertar com Deus, tem que alinhar a vida. Não está em comunhão com Deus, amém? Então vamos lá. A relação ela é só dentro desses termos, uma bênção de Deus dada por Deus dentro dessas condições. Fora disso não.
E aí o apóstolo Paulo, então, agora começa a descrever aqui as obras da carne. Nós vamos entrar, então. Obra da carne, a primeira dela é impureza sexual, né? Ou imoralidade. Impureza não, imoralidade sexual. Tomamos essa definição. Alguém disse alguma coisa? Não, né? Amém. Tomamos essa definição, então, porque é a definição mais aceita, né, entre os estudiosos da palavra de Deus. Essa definição não de prostituição, não de adultério, não de fornicação, mas de imoralidade, que junta, né, todos esses termos aqui, para ficar de uma forma muito clara aqui e bem entendida. Então vamos observar aqui, se fosse prostituição, o que é uma prostituição? Vender prazer, né, que o pessoal fala no mundo, ou trocar prazer em troca de alguma coisa, de algum objeto. Prostituição pode ser usado no sentido figurado também para qualquer tipo de troca relacionado a troca de prazer, relacionado não necessariamente a sexo. Usa também prostitutos, né? Igual há muitas referências aí, não vou nem ficar citando não, mas há muitas referências de prostituição também, prostitutos em vários níveis, mas o entendimento é isso, oferece alguma coisa em troca de dinheiro, oferece algum prazer em troca de dinheiro, seja esse prazer na área sexual, seja prazer em outras coisas, também já se usa, não no dicionário de repente, mas já se usa um termo popular. Então basicamente seria isso. Fornicação é o sexo fora do casamento, antes de casar. Aquela pessoa que não é casada está tendo relação sexual, isso é fornicação. Então é pecado também contra os princípios de Deus. Adultério é o sexo de pessoas casadas, então depois fora do casamento, então relação que não é com seu cônjuge é adultério. Por isso então quando junta todos eles, né, a imoralidade sexual ela consegue apanhar em um termo mais completo aqui, para nós entendermos melhor isso. Amém? Então o que fica claro aqui nessa primeira parte aqui é qual é a forma de ter relação sexual. Tá? O pecado não é ter relação sexual. O pecado não é o homem sentir desejo por relação sexual. O pecado não é a mulher sentir desejo por relação sexual. O pecado é quando esses desejos eles não são satisfeitos da forma correta. Quando eles são satisfeitos através de adultério, ou eles são satisfeitos através de prostituição, ou eles são satisfeitos através de fornicação, ou qualquer outra maneira que não está contido nessa parte clara e absoluta da palavra de Deus. Tomar uma mulher para si, e então a partir dali eles são uma só carne. Como eu falei, naquele tempo não tinha casamento, hoje tem, tá? Hoje não adianta, não, eu assumi, porque tem muitos aí que defendem essa tese. Eu assumi como minha, minha, só está eu e ela, então está lícito diante de Deus. Não, hoje nós temos leis, nós precisamos seguir as leis do país. Hoje se você não é casado no civil, você não pode nem declarar, acho que já pode, porque tem umas uniões de fato, e as leis vai mudando, mas basicamente para a sociedade, para a justiça você é solteiro, você não é casado, e se você é casado perante a lei, para a justiça você é casado, não é solteiro. Então a justiça ela tem poder sobre muitas coisas, a justiça, né, da terra, as leis da terra, e nós devemos submeter essas leis da terra, a não ser que elas oponham às leis de Deus. Elas não se opõem, nós temos que sujeitar essas leis da terra. Amém? Pagar imposto, tudo certinho, nós temos que cumprir isso. Amém? Então nós temos que obedecer isso. Então hoje não há essa necessidade, casar bonitinho, no papel, nós nem colocamos como necessidade o casamento, uma necessidade absurda de falar, você não é casado na igreja, você não é casado, não. Mas deve sim buscar o casamento religioso, é uma bênção de Deus, trazer para o altar o seu casamento. Então é casado no civil, amém, glória a Deus, isso aí é a base, o essencial, sem isso aí você não está casado. Mas eu ainda não casei, você perdeu uma bênção, pode vir e pegar ela. Amém? Desde que esteja tudo legal, você deve casar também no altar, que é uma bênção de Deus. Eu não falo de fazer festa não, irmão, deve trazer as alianças, a gente ungir, abençoar, orar no nome de Jesus e declarar casado também no religioso. Então uma bênção de Deus, nós aconselhamos fazer isso. Agora, no civil tem que ser, não se pode nem casar na igreja se não for casado no civil. Amém? Então, primeiro base de tudo é casamento civil. Resolver essas pendências no civil, senão não está casado de acordo com as leis, não está casado de acordo com os princípios de Deus. Amém? Então, nós vamos entendendo aqui que prostituição é tudo que está fora dessa base aqui. Amém? Entendemos isso e definimos aqui prostituição não, impureza. Né? Impureza sexual é o que está fora dessa base aqui. Impureza não, imoralidade. Não perdoa. É porque agora que é o termo impureza. Amém? Vamos lá então, o verso continua, né?
com uma vírgula aí, tem só uma vírgula, e depois ele vai falar sobre impureza. Na tua tá o quê? Não, impureza. E depois nós vamos, o último ponto então é lascívia. Em algumas versões luxúria. Mas tá o mesmo termo. Então, impureza. Adultério, fornicação, depois a impureza e lascívia. Ok. As duas primeiras são... Tá, essa fornicação aí que tá acoplada na imoralidade sexual, que não é a tradução mais utilizada. A tradução mais utilizada, então, é essa mesmo, que vai tratar aqui como impureza. Essa impureza aqui, irmãos, ela tem um termo que refere basicamente, ou usa-se basicamente, para demonstrar uma ferida na carne suja. Aquela palavra nojenta de falar, uma impureza, tipo um corte inflamado mesmo, que está sujo, que tá, basicamente era usado para demonstrar isso. Então ela está aqui no sentido meio que figurado, tá? Para nos mostrar a impureza dentro das relações sexuais, porque o apóstolo Paulo está tratando exatamente sobre isso. Então ele não vai trazer aqui um outro exemplo que não fosse esse, até porque o termo seguinte que ele usa também está ligado a relações sexuais. Então, nesse ponto exclusivo, ele está falando sobre impureza, tudo aquilo que não é correto dentro de uma relação sexual. E aqui, irmãos, com certeza poderíamos buscar outros textos da palavra de Deus e abranger aqui muitas coisas aqui que encaixariam nesse quesito impureza. Essa mesma palavra ela é usada no Antigo Testamento, na Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, a mais antiga, né, e de repente uma das muito bem aceitas pelos estudiosos. Ela aplica essa mesma palavra, esse mesmo termo de impureza aqui para falar sobre impureza no altar. A impureza no altar era quando tocava, num esquife, tocava no morto. Lembra no Antigo Testamento que eu falo sobre isso? Tocava no morto, você se tornava impuro. Você tocava num animal impuro, se tornava impuro. Então tocava num leproso, se tornava impuro. É a mesma palavra usada para dentro desse termo. Então nós entendemos aqui dentro dessa aplicação aqui, que ela tem um poder, porque ela é até a segunda colocada aqui. A segunda colocada, ou seja, tudo aquilo que não é santo, todo tipo de relacionamento que não agrada aos olhos do Senhor. Então inclui junto com toda essa leva de relações sexuais. Entende-se que essas primeiras aqui, irmão, relações sexuais saudáveis, um homem e uma mulher, nós estamos falando dessa saudável. Se não for dentro do casamento, está errado. Então, essa segunda aqui, já estamos falando de impureza até no modo de relacionar. Então, aqui nós já poderíamos entrar, o homossexualismo poderia abranger muitas áreas, mas que o apóstolo Paulo não faz questão de tratar nesse texto aqui. Até porque lá mais à frente ele vai trazer de vários outros coisas semelhantes a essas aqui. Então, nós temos outras referências na palavra de Deus tratando desse assunto que nós não trouxemos aqui hoje. Mas, entendendo isso aqui, essa impureza ele está voltado literalmente para tudo aquilo que é impuro, que não é santo dentro de um relacionamento, que não está previsto dentro da palavra de Deus, dentro da instituição dada por Deus. Aqui na minha Bíblia tem um dicionário do Antigo Testamento do hebraico, do grego para português. Sim. Está dando a definição aqui dessa impureza, que é impureza na qualidade física ou moral, contaminação, substantivo que está escrito aqui no grego, acatarcos, imundície, impureza, sujeira e sentido físico. Aí depois vai citar alguns textos do Novo Testamento, Mateus, e do Antigo Testamento, segundo Samuel. Aí vai falar de impureza moral, lascívia, contaminação, em oposição à castidade. Ele vai dar aí textos e voltar mais. Amém. Amém. Ligado mesmo à sujidade, à podridão, impureza, ligado mesmo a esse termo, a esse entendimento. Então, tratando disso na área sexual, dentro daquilo que não é saudável, não é estipulado por Deus, tratando nesse termo. Por isso nós acreditamos que está aqui de uma forma figurada, trazendo essa aplicação por causa do texto seguinte, e nós já vamos para ele, então, o versículo seguinte, nós já vamos para ele então. Então, só para nós entendermos, a impureza sexual nos torna imundo, tá?
Então, assim como a impureza lá, né, relatada lá, tocar num esquife, tornar a pessoa imunda, o sentido figurado nos transmite que a impureza sexual, ela nos torna imundo diante de Deus. Então, nós temos que entender isso de uma forma muito clara. Agora, vamos lá para a terceira, então, colocação aí, o terceiro termo, a terceira ação aí da carne seria a lascívia, ou então a luxúria em algumas traduções. Tá bem? Então, dentro do mesmo termo, o apóstolo Paulo ele coloca essa outra aplicação. E essa daqui, em específica, ela tem o sentido de que ela tem o sentido de libertinagem, de luxúria, sensualidade exagerada. Tá bem? Aqui, como nós já vimos anteriormente, nós já aplicamos aqui anteriormente, fora do casamento, agora a gente vai trazer para dentro do casamento. Como deve ser as relações sexuais dentro do casamento? Ah, pastor, é daquela forma quadradinha e tal, tem que ser assim, assim, assado. Não estou falando disso não, tá? Mas nós estamos falando do seguinte, se fugir dos padrões de comportamento morais, tá? Se fugir dos comportamentos morais em excesso, nós estamos falando de coisas que excede o natural, as ações naturais. Se fugir desses padrões aqui, corremos um grande risco de entrarmos na lascívia, na libertinagem. Então, dentro do casamento, agora marido e mulher casados diante do altar do Senhor, bonitinho, pastor, pastora e tal. Todo esse grupo aqui não corre esse risco aqui. Tá, pastor, sou casado, casei no altar, não era casado, casei, glória a Deus, agora é só festa. Pera aí, cuidado com essa festa. Irmão, tem que ser uma coisa aceitável diante dos olhos do Senhor. Então, o que o mundo propaga hoje? O mundo propaga hoje tudo quanto é tipo de coisa que abomina, né? Que é abominável aos olhos do Senhor Jesus. E se tratando, irmão, de sexualidade, o que o mundo prega hoje são coisas horrendas, terríveis e absurdas. São coisas que a gente sente até pudor de ficar falando. É relação de 3, 4 casais juntos, é relação de 3, 4 homens, uma mulher e vice-versa. Então, são coisas totalmente abomináveis ao aceitável. Agora, nós precisamos ter cuidado porque pouco menos do que isso, ou pouco abaixo do que isso, pode entrar também a libertinagem dentro do casamento de pessoas de dentro da igreja, o marido e a mulher bonitinho, mas chegar lá no quarto e começar a exagerar, passar dos limites. Nós precisamos entender de que existe um ponto que não pode ser passado, não deve ser passado. Irmãos, se nós vamos analisando a presença do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, o temor de Deus, nós vamos entendendo até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir. Baseado em estudo da palavra de Deus, nós vamos buscando entendimento e discernimento da palavra de Deus, o que pode ser agradável, o que pode ser desagradável aos olhos do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu costumo fazer? Eu falo por mim. Irmãos, eu levo minha esposa para a oração. Quando eu estou em oração, Senhor, eu levo minha esposa e falo, Senhor, o que é agradável? Como eu posso ser agradável aos olhos do Senhor, tratando ela também nessas áreas? Agora, quando nós começarmos a analisar por essa mentalidade, fica diferente. Agora, irmão, não pense em nada, só oro para outras coisas, aí chega, irmão, fecha a porta do quarto numa fome danada, absurda, algo descontrolado, e aí que eu vou começar a pensar no que vai fazer, começa a lugar, não é essa hora não. Essa hora nós já temos que ter controlado o que nós vamos seguir, como é que vai ser os planos, nós temos que já ter uma base, entender quais são os nossos limites, o que pode, o que não pode. Agora, se nós formos para lá e dar lugar à carne, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Eu tenho certeza que se formos para dentro do quarto, fechar a porta e dar lugar à carne ali, irmão, pode sair tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, mesmo com a nossa esposa, que é casada, que é tudo bonitinho diante do altar do Senhor. E o que nós vamos fazer? Começar a manchar o nosso leito. Nosso leito, que é para ser sem mácula, segundo a palavra do Senhor, começa a ser um leito maculado, um leito de mancha, de máculas. Então nós precisamos ter esse cuidado do Senhor. Quais são os limites? É o pastor que tem que falar como é que é. Não, irmão. Nós temos que buscar discernimento em Deus, guiados pelo nosso Espírito, de como que nós devemos nos comportar nessa área. A lascívia aqui fala o que? De desejo descontrolado. O irmãozinho que só pensa naquilo, a irmãzinha que só pensa naquilo, não consegue nem conversar, não consegue dar uma atenção, não, só quer saber de, irmão, peraí, está errado, não está? Tudo que foge do controle em excesso é libertinagem, já começa a passar por um ponto que está fora dos padrões que Deus criou para ser. Então nós precisamos ter cuidado, dentro do nosso quarto, irmãos, é uma responsabilidade. O corpo da minha esposa pertence a mim, o meu pertence a ela. Então nós, em comum acordo, nós vamos conversar. E nós vamos então chegar a entendimento o que é aceitável dentro dos princípios básicos que o Senhor nos colocou. Sem entrar em termos muito claros, irmão, nós já vamos entendendo pela palavra de Deus quais são os órgãos de relações sexuais que nós entendemos.
Quais são os órgãos que o Senhor fez na mulher? Qual é o órgão que o Senhor fez no homem? Agora, irmão, começa a inverter papéis, pega um órgão que não é para relação sexual. Pergunta o médico, irmão, se anal, se o ânus é um órgão de relação sexual, ele vai falar que não é. Então tem coisas, irmãos, que basta nós analisarmos, entendermos, aprofundar para a gente entender. Para será que está fugindo sendo da vontade do Senhor isso aqui ou não? Se nós buscarmos isso, irmão, não é na hora que você pega sua esposa, abraça, vai orar, o que não é isso que eu estou falando não, mas é refletir antes, numa vida espiritual, como deve ser minha conduta como pastor, como obreiro, como servo do Senhor, se tratando de relação sexual com a minha esposa. Como que deve ser a minha conduta como esposa, para satisfazer os desejos do meu esposo. Irmão, outra coisa também que tem afetado muitos casais, é contato com pornografia. O pastor Cláudio Duarte até brinca, ele fala o seguinte, que ele fala muito aberto sobre casamento e tal, ele até brinca, ele fala o seguinte, ele fala, irmãos, o irmãozinho vê lá a atriz, lá fazendo não sei o que, A4 lá, mas não sei o que, fazendo umas posições abomináveis, depois ele chega em casa e quer que a mulher faz a mesma coisa. Aí eu vi a atriz gritando, esperando lá, depois quer que a esposa faz a mesma coisa. O que está ali? A mente dele está cauterizada, pensando uma coisa que não é o natural. Bom, aquilo é encenação, é filme, estão vendendo algo para poder gerar prazer. Então, automaticamente, o irmão ele tem que se livrar de tudo aquilo que ele traz do tempo passado. Cristão, na verdade, não deve nem ver pornografia. Agora, se já teve contato e tem, aquilo tem que ser deletado, porque, irmão, tem que ser uma coisa santa, agradável, tem que fluir, é algo que flui natural. Irmãos, eu acho que não precisa ensinar ninguém como é que tem relação sexual, é algo que flui naturalmente. Então é algo que o Senhor vai conduzindo, o Senhor vai dando direção, o Senhor vai dando direção de limites, o que é que está em excesso, o que não está. Agora, para que isso aconteça, nós não podemos ficar, irmãos, dando lugar para a nossa carne demais. Nós temos que buscar ser contido no Espírito, viver uma vida regada pelo poder da palavra de Deus. Então a lascívia, a luxúria, pode ser usada também como volúpia, é aquele desejo excessivo, é aquela possessão, aquilo que quer a todo custo, que tal. Irmãos, isso é prejudicial, isso não é saudável pela palavra de Deus. Não é saudável nem para a esposa que o varão age assim, nem para o varão que a esposa aja dessa maneira. Então as coisas têm que ser tudo que é contido, tudo dentro. Irmão, temos que ter o controle. Na verdade, tudo que é excesso, irmãos, eles fogem do padrão de princípio. Acho que a única coisa que você pode fazer em excesso é orar e se humilhar perante a face do Senhor. Mas você nunca nem vai ter acesso, porque é o tanto que a gente necessita disso. Agora, se tratando de assistência, tem que ter um controle, tem que ter, não podemos, e eu estou falando, irmão, isso aqui é claramente para dentro do casamento, está casado, tudo bonitinho, debaixo da direção de Deus, mas tem que ter um controle. Se está com o desejo de controlar demais, tem que orar, falar, Senhor, calma isso aqui, Senhor, me liberta desse pecado aqui, em nome de Jesus. Então as coisas elas têm que ser ponderadas, irmão, tenha liberdade dentro do casamento, nós temos que ter essa liberdade dentro do casamento, de conversar. Temos que ter essa liberdade de sentir o prazer, sim, mas temos que ser comedido naquilo que nós estamos satisfazendo como prazer. Porque, irmãos, nós já vimos aqui que o inimigo ele trabalhou muito nessa área. O inimigo ele fez uma investida pesada nessa área aqui para destruir. Então, se nós, irmãos, não vigiarmos, nós vamos cair. Se nós não vigiarmos, nós vamos em alguma área dessa, nós vamos fracassar. Então, em nome de Jesus. Olha o topo da lista que ele trouxe 3 áreas ligadas à relação, é um grupo aqui de atitude ligada à relação, que nós precisamos de ter muito cuidado, para nós não infringirmos os princípios de Deus. Então entendemos hoje, pelo poder da palavra de Deus, que é bênção de Deus, entendemos pelo poder da palavra de Deus, que tem tudo para ser uma bênção maravilhosa do Senhor, tanto para gerar filho, quanto para prazer, mas tem que ser tudo em uma ordem, tudo muito bem organizado, amém? Então em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um desejo controlado, como vencer isso? Não se manifesta, não, vai em nome de Jesus, fica quietinho aí, né, Senhor? Mas como vencer isso? O que a palavra de Deus nos aconselha? O último versículo para nós encerrarmos aqui, está no versículo de número 24, Gálatas capítulo 5, de número 20, versículo de número 24. 24? Porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e a concupiscências e os seus desejos. Então isso aqui já tem que ficar crucificado. São vontades da carne, são ações que a carne tenta impor e nós não podemos responder à carne, nós precisamos controlar isso aqui. Então aqueles que são guiados pelo Espírito,
E os que são de Cristo, né, guiados pelo Espírito, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, em nome de Jesus, a solução está na presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, irmãos, esse estudo de hoje, voltado para essa área, sem muita profundidade, mas eu acho que sendo bem profundo aqui no tema, né, eu acho que ficou de uma forma clara de qual deve ser o nosso comportamento. Amém? Então nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, para que nós sejamos homens e mulheres cheios do poder de Deus, para que nós sejamos homens e mulheres, irmãos, com um leito sem mácula nenhuma, para que sejamos abençoados, para que estejamos sempre nos caminhos do Senhor, seguindo a direção do Espírito. Amém? Então esse é o desejo do nosso coração, essa é a vontade do Senhor. Então hoje, tratando especificamente desse grupo aí, foi abençoado por essa palavra? Amém. Amém? Dá para poder ajudar muitas pessoas que estão aí fora, vivendo uma vida perdida, longe do Senhor. Amém? Esse que é o propósito dos estudos aqui, para nos edificar e nos preparar para edificar outras pessoas, para Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?